Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus! Chegamos aqui para o nosso último dia do nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Essa Bíblia aqui, a Bíblia Scofield, Bíblia Almeida, edição contemporânea. AEC, aí ó, edição contemporânea. Essa Bíblia que eu ganhei de presente da editora Vida e que eu decidi ler por completo nesse desafio, nessa temporada aí do desafio 142 dias, que agora nós chegamos ao fim. Começamos no dia 8 de agosto e estamos terminando hoje aí também no desafio Josias, né? Qual é o desafio Josias? O desafio Josias é o desafio de ler a Bíblia inteira, né? Em voz alta. Josias foi o rei que, quando encontrou a lei, né? Quando encontraram na reforma do templo ali, encontraram a lei, ele então leu ali tudo em voz alta para todos, e decidiu fazer um compromisso de seguir aquilo que estava escrito, né? Então, nós fizemos o desafio Josias, que é o desafio de ler em voz alta a Bíblia toda. E estamos aqui concluindo esse propósito. Várias pessoas que estão terminando aí hoje, né? Já tem gente aí mandando mensagem nos grupos, que está completando também aí a leitura da Bíblia toda em 142 dias. Estou esperando aqui o pessoal colocar para mim o formulário. Vou mandar aqui para o rapaz, que é o atestado de conclusão. Aleluia. Glória a Deus. E vamos lá então para nós finalizarmos aqui a nossa leitura. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer nessa manhã, meu Deus, por essa vitória, por essa conquista de estar completando aqui a Bíblia toda em 142 dias, Deus. Todos os dias, Senhor, nós aqui nos conectando no Instagram, transmitindo aqui ao vivo, passando por vários desafios, vários lugares diferentes, mas sempre procurando uma forma de estar cumprindo aí essa meta diária de se conectar para poder ler em voz alta e deixar gravado aqui, tanto no Instagram como no YouTube. Eu quero te louvar por isso, Senhor, quero te agradecer, te bendizer, te exaltar, meu Deus, por mais uma leitura da Bíblia toda, por mais um desafio vencido, por mais uma galera que está concluindo aí, vencendo esse desafio também. E grandes coisas o Senhor tem feito ao longo dessa jornada, grandes tesouros nós encontramos e temos encontrado, tantas coisas tremendas que o Senhor tem nos revelado através da Tua Palavra. A Tua Palavra é a Tua boca, é a Tua Palavra, é o Senhor falando. E nós te louvamos por isso, porque conseguimos e temos aprendido tanto, Deus. Conseguimos ouvir o Senhor através da Tua Palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é martelo que esmiuça a penha, que é fogo. A Tua Palavra que é mais cortante e penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que é mais atual do que o jornal de amanhã, a Tua Palavra que é vida, que é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É alimento para as nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, a Tua Palavra que nos purifica, Senhor, que nos guia, que nos orienta. E eu quero te agradecer, Deus, por mais esse tempo aí, Deus, mais esse desafio. E cada desafio que o Senhor tem nos dado, Deus, outros desafios também que estão terminando
Agora no dia 31, o desafio 42 semanas, o desafio 72 dias também, que tem aí também muitas pessoas que estará concluindo a Bíblia toda nesse dia 31, meu Deus. E eu quero te agradecer por isso, Senhor Deus, por cada desafio desse que tem trago crescimento para a vida de tantas pessoas e tantos testemunhos tremendos que nós temos através dos desafios que o Senhor tem nos impelido a fazer, Deus. E te agradecer por todos esses que estão aí conosco, já para começarmos o ano lendo a Bíblia toda nos primeiros 42 dias do ano. Obrigado por eles, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga todos aqueles que é para estar conosco nesse desafio. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então ontem nós lemos Apocalipse até o 9 e hoje nós continuamos do capítulo 10, né? Nesse desafio 142 dias, e foi um desafio, né? Fazer todas essas lives aqui, todos os dias nos conectamos, muitas vezes às 5h42 da manhã, depois que eu mudei o horário, eu estou entrando agora mais tarde por causa do final de ano, mas nós tivemos aí vários lugares, né, que eu viajei, né? Então teve o dia que eu fiz lá em Petrópolis, no lugar em que foi a primeira escola bíblica dominical do Brasil, foi feita lá naquele casarão e eu fiz a leitura lá nesse dia. Foi um desafio, né? A gente acordou cedo, bem cedo para chegar lá e estava muito frio. E a gente também teve aí alguns... Fiz na Praça da Bíblia, fiz em alguns estados que eu viajei, né? E fiz também nos Estados Unidos, que tive a oportunidade de viajar durante também esse desafio, né? Então, glória a Deus aí pelos muitos lugares onde eu percorri com essa Bíblia aqui, fazendo a leitura dela inteira, e hoje chegamos aí ao final dessa jornada. Apocalipse capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco.
Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando, e têm poder para as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles se puseram de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, o 3º ai cedo virá. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de pedras. 12. Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás,
que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino. Repetindo, verso 10. Então ouvi tem um erro aqui de digitação aqui nessa Bíblia. Tá faltando uma letra aqui do reino, tá? Eino aqui. Verso 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que vos alegrai, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Apocalipse, capítulo 13. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder e seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada também a autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia.
Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Fez que a todos, repetindo, verso 16, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Apocalipse 14. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de um arpista, era como de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar,
o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada, e ajunta os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande tanque da ira de Deus. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e saiu sangue do tanque até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo o sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 16. Agora, essas taças aí, né? As 7 taças. Apocalipse 16. Então ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o santo, porque julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disso. E ouvi uma voz do altar responder: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrace os homens com fogo. Os homens foram abrasados. Abrasasse. Verso 8, repetindo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reinos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíam os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei, pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por uma hora com a besta. Estes têm o mesmo propósito e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Pois Deus lhe pôs no coração o realizarem o propósito dele, e concordando dar à besta o poder de reinar
até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui ele diz que é necessariamente que tem sabedoria, né? Então eu preciso orar por mais sabedoria, porque de fato é bem complexo isso aqui, né? Ainda não consegui ter esse nível de entendimento de muitas coisas aqui. Mas uma coisa eu sei, né? Aqui fala que o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eu sei de uma coisa, eu estou do lado do Cordeiro, eu estou do lado daqueles que vencem, né? E você, que nós fiquemos desse lado, do lado daqueles que vencem aqui, do lado do Cordeiro e dos eleitos fiéis que estão com ele. Aleluia. Apocalipse 18, Apocalipse 18. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, jamais verei o pranto. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte. Numa só hora veio o teu juízo. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate. Todo tipo de madeira de cedro e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. A canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, o vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até almas de homens. O fruto que a tua alma cobiçava foi-se de ti. Todas as coisas delicadas e suntuosas foram-se de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, ficaram de longe, pelo temor do tormento dela, chorando e lamentando. Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto e todo aquele que navega, os marinheiros e todos quanto negociam no mar, se puseram de longe, e contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Então um forte anjo levantou uma pedra
uma pedra qual um grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, nem artífice de arte alguma se achará mais em ti. Em ti não mais se ouvirá ruídos das pedras de moinhos, a luz de candeia não mais brilhará em ti, a voz de noivo e da noiva, mas não mais em ti se ouvirá. Os teus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse capítulo 19. Depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem.
Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e que arde como enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia, penúltimo capítulo de Apocalipse. Aleluia. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e me disse: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha como medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com um caniço e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Ele mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão, de dia e noite ali não haverá. E ela trarão glória e a honra a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Essa é a grande visão da Nova Jerusalém, que desce do céu, para novos céus e nova terra. E aqui tem toda essa descrição, que eu acredito que é algo muito além de ouro, de jaspe, de cristal, de todas essas pedras preciosas aqui, de todas essas coisas preciosas. Vai muito além disso, é algo que transcende tudo isso, que a gente não conseguiria descrever ou comparar com qualquer coisa parecida que a gente tem aqui na Terra, Então, eu acredito que João usou aqui aquilo que ele tinha, de que ele conhecia, para poder tentar expressar, tanto que ele fala que era um ouro semelhante a vidro límpido, Então, o ouro não é semelhante a vidro, Então, aqui você vê que é algo que vai além de ouro, Muito, muito incrível, muito além do que a gente possa imaginar, é a Nova Jerusalém,
é a cidade santa de Deus. É esse lugar que Deus tem para nós, nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos salvos. E esse, é o nosso destino. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse, então, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, 1189 capítulos em 142 dias, completando então agora o último capítulo da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Estou toda arrepiado aqui. Disse-me o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos.
Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua promessa. Como disse o Billy Graham, eu li a última página da Bíblia e vai ficar tudo muito bem. Aleluia, aleluia. O Senhor venceu e nós vencemos contigo. Nós somos a igreja, nós somos a noiva que dizemos vem, que aguardamos ansiosamente para esse grande encontro eterno, para esse grande final. Não sabemos os tempos, não sabemos as estações. Há muitas coisas complexas aqui em Apocalipse a respeito dessas batalhas, desses reinos, dessas bestas, desses chifres. Tantas coisas que acreditamos que a maioria delas são simbólicas e que existem tantas interpretações diferentes. Mas de uma coisa nós sabemos, Deus, a respeito desses 2 últimos capítulos, Senhor. Nós sabemos de que lado nós estamos e de que lado nós queremos ficar. Nós queremos ficar do lado daqueles que são santos e se santificam, daqueles que são puros e se purificam. O texto aqui está dizendo, Senhor, que aquele que é sujo se suje mais, aquele, Senhor Deus, que está no pecado, que continue assim. Mas aqui fala, Pai, que aqueles que são santos se santifiquem, que permaneçam, que perseverem, que não se rendam, que fiquem do lado do Cordeiro. Ah, Senhor Deus, é desse lado que nós queremos estar, como igreja do Senhor, Deus, a igreja santa, imaculada, salva pelo Senhor, a igreja pela qual o Senhor morreu, meu Deus, a igreja do Senhor, Deus. Nós estamos aqui, Pai, fazemos parte disso, estamos incluídos nessa promessa. Isso é sobre nós, Senhor, e nós aguardamos a tua vinda. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse desafio. Os desafios nos ensinam sobre isso, Senhor. Foram 142 dias tão desafiadores. Tiveram dias tão difíceis de acordar, tão difíceis às vezes de conectar, problemas nas conexões, às vezes, Senhor Deus, tendo que fazer nos lugares desafiadores, Senhor Deus, tendo que vencer ruídos, tendo que vencer barulhos em aeroportos, em lugares públicos, Senhor, momentos tão desafiadores para conseguir completar essa jornada, 142 dias desafiadores, Senhor Deus, mas nós perseveramos, e aqui estamos concluindo essa jornada, e isso, Senhor Deus, é uma ilustração da nossa jornada contigo. Atravessamos essa vida, são dias desafiadores, passamos por momentos difíceis, Senhor, mas vai chegar um momento em que nós vamos poder dizer, nós vencemos o desafio, completamos, chegamos, estamos aqui na eternidade com o Senhor, aleluia. Vai chegar o momento em que nós vamos poder dizer que nós vencemos o desafio, para sempre somos vencedores, estamos com o Cordeiro, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito e a noiva dizem, vem, quem ouve diga, vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia, ele é a raiz de Davi, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Completamos então a Bíblia toda em 142 dias. Aleluia. Mais uma leitura da Bíblia inteira, né? Mais uma jornada. Aí, né, eu tenho aqui o primeiro desafio, né? Ali está a Bíblia que a gente transcreveu coletivamente. E eu tenho aqui... Peraí. Cadê? Não está ali no quarto. Deixa eu pegar aqui as minhas Bíblias desse ano. Vou pegar aqui as minhas Bíblias desse ano.
está aqui essa Bíblia aqui, que eu estou terminando, ainda vou terminar no dia 31, é a Bíblia do Desafio 42 semanas. Estou aqui com a minha coleção de Bíblias. Vou pegar aqui. Deixar registrado aqui. Peraí, tá. Esta aqui. E também a minha peixita. Cadê minha peixita? Peixita fica na caixa. Esta aqui. Estas foram as Bíblias deste ano. Vou deixar ali, porque depois eu vou fazer essa foto. Essa Bíblia aqui é a Bíblia NVI que eu li nos 42 dias no início do ano. Comecei o ano com essa Bíblia aqui, que é a Bíblia mais antiga que eu tenho, que é a NVI. Tá com essa capinha dela solta, que ela é uma companheira de longa data. Já tinha reformado uma vez e não quis reformar de novo, deixei ela assim. E aqui eu registrei. Deixa eu virar aqui a câmera. Registrei aqui, ó, quando eu completei a 4ª leitura, a 6ª leitura, a 7ª leitura, a 9ª leitura, a 8ª leitura, várias leituras nessa Bíblia. E aqui, no início desse ano, foi a 28ª leitura da Bíblia toda. Aí, ó, completei a minha 28ª leitura da Bíblia toda no Desafio 42 dias, na 17ª edição online, com participantes de vários lugares do Brasil, conectados pelo Zoom diariamente às 4h42 da manhã. Então, nós fizemos a leitura da Bíblia NVI e eu li essa daqui, né? E aí depois nós fizemos em 21 dias, no meio do ano, a Peshita. Então, essa aqui também foi lida esse ano. Peshita foi lida aí em 21 dias, no desafio 21 dias. Aqui eu fiz algumas leituras também, a 18ª, a 19ª e a 20ª. Cadê a da... onde eu anotei aqui? Em algum lugar eu anotei a da de 21 dias. Ah, tá aqui. Pronto, tá aqui, ó. A Bíblia toda em 21 dias. Foi a 29ª leitura. Desafio insano, finalizado online em Manaus, no dia 4/8. No dia 4/8, completei, então, essa Bíblia aqui, a Peshita. Então, foi essa em 42 dias, essa aqui em 21 dias. E agora, essa daqui, que eu vou já anotar aqui, a 30ª leitura da Bíblia toda. Essa aqui, Scofield, a 3ª desse ano e a 30ª leitura, né, da Bíblia inteira, nessa Scofield Almeida, edição contemporânea. Vou deixar registrado bem aqui, vou anotar aqui como mais um memorial. E aí, eu estou com essa daqui, que é a tradução brasileira, que eu, né, ganhei aqui de presente do pessoal lá de Manaus, da Igreja Getsemane do Manoa. Todos assinaram aqui, me deram de presente. Essa é a tradução brasileira, que foi a tradução que a gente copiou no Desafio 242 Recordistas. E aí, aqui está o Desafio 42 semanas, né, onde a gente está aqui, ó, lendo a Bíblia toda esse ano também, 42 semanas. Comecei em março, olha aí, ó, de ontem aqui, 42 semanas, 26/12. Nós estamos em 1 João e até o dia 31 nós vamos terminar também Apocalipse, vai ser a 31ª leitura da Bíblia. 4 esse ano, aí essas 4 Bíblias lidas inteiras esse ano aí nos nossos desafios. Glória a Deus, aleluia,
Louvado seja Deus. É isso, estamos aí avançando, lendo a Bíblia toda vez após outra, até que o final de Apocalipse se cumpra e a gente esteja eternamente com Ele. Nós vamos prosseguindo aqui, vencendo desafios, lendo a Bíblia toda vez após outra, conhecendo mais sobre Ele, fazendo Ele conhecido cada vez mais, em nome de Jesus. E agora, dia 1º, começamos mais uma leitura da Bíblia toda. Vai ser a minha 32ª leitura da Bíblia inteira. Então, já que eu terminei hoje a 30ª, termino a 31ª, no dia 31 e começo a 32ª no dia 1º de janeiro para ler a Bíblia toda em 42 dias, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espero você conosco aí nessa jornada, nenhum dia do ano sem Bíblia, todos os dias mergulhando mais na palavra, conhecendo mais sobre o Senhor e sobre a sua palavra. É isso. Deus abençoe vocês, então, espero vocês aí no nosso desafio 42 dias a partir de 1º de janeiro, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês e até o desafio 42 dias.